Mas, viu, você tá falando assim, a definir processos, quem vai fazer, como vai fazer. Eu queria que você me ensinasse, então, ou desse uma dica de como eu consigo, então, definir o melhor processo. Porque se eu tenho um perfil centralizador, como que eu vou definir processo? Olha, é o que eu acho como dono. Eu sou dono da minha empresa, eu presto consultoria, então eu vou definir qual que é o melhor processo e você cumpra, porque eu tô aqui em cima. Mas eu tenho tido a sensação de que esse é um processo cada vez mais falho. Porque eu vejo a empresa com a cara dos processos que o dono quer definir, ok, ele é o dono, ele que tem que dar a direção, mas o dono é o que o Roman, eu acho que você ia dar esse exemplo. Olha, eu entendo de motor, eu sei que tem que desmontar, eu sei as peças, mas é só o cara do operacional que sabe que o processo vai dar errado se ele não desmontar do jeito X, porque o torque tem que estar do jeito Y, porque quem desmonta os motores é ele, você entendeu? Ô Roma, se caso ele não conseguir se estabelecer aí na sua empresa, pode mandar pro Senai, que já vou dar aula pra ele de mecânica automobilística. O cara tá voando, cara, eu dou consultoria financeira, já estou estabelecido, mas eu já trabalhei com usinagem já, então eu já... Tem já uma vi... noção na prática, né? Legal. Mas isso que você estava falando, até a gente já discutiu anteriormente, é muito legal, porque assim, os processos são meio que vivos, né? Exato. E esse às vezes é um problema, é que às vezes as pessoas definem por cada tal da ISO, ou não vamos nem pegar a ISO porque não é a realidade dos nossos ouvintes, mas às vezes o cara define porque alguém falou que tinha que definir, ou um consultor passou lá específico de processo, e ele só foi definido quando esse consultor passou, e faz 5 anos que ele foi lá. O que acontece é que a qualidade ela tem que se manter viva, né? Então, quando eu falo em qualidade, o pessoal pensa que só a empresa grande pode ter qualidade. Na realidade, nós todos... Parece que custa caro, né? Exato. Qualidade Agora, sim, tem que só definir, eu sempre falo, eu converso que 2 ângulos da qualidade. Por exemplo, um ângulo é do consumidor, dele achar que aquele produto é bom para a função que ele comprou e a experiência dele e tal, qualidade de compra e experiência do serviço. A outra coisa é a qualidade quando você vê num ângulo empresarial. A qualidade no ângulo empresarial é garantir que saia sempre do jeito que você planejou. Esse é uma coisa que a gente discute muito do controle da qualidade, né? Como que eu controlo a qualidade? É como que eu vou garantir que o Felipe, comprando um sistema dentro da Bessani, vai ter exatamente a mesma experiência ou uma experiência tão boa quanto aqui o Hércules comprar. Esse é o X da questão. E às vezes a mesma experiência pode ser que não seja boa para o cliente, na visão aqui, mas na visão de um gestor que garante o controle da qualidade, vai falar, está sendo feito. E também... O que está se propondo está sendo feito. E também tem a qualidade interna, vamos supor, eu tinha que ter 2 pizzaiolos para jogar a pizza e dobrar para entregar para ele, né? Mas eu criei um processo tão ágil que com um pizzaiolo eu entrego. Então o cliente não vai ver, não vai perceber, mas me custa menos dinheiro para fazer, porque eu tenho mais qualidade para... Eficiência, né? Eficiência, né? Qualidade resultou em eficiência, né? Que é assim, ó. Por que eu falei de conhecer o seu negócio? Você não precisa ter... Porque você pode contratar consultorias. Você não precisa dominar o assunto, mas você precisa querer fazer com que aquilo dê certo. Se você não conhecer o que você faz, não vai dar certo. Isso é fato. Então, quando a gente faz um planejamento, seja estratégico, ou seja uma coisa mais simples, e todo mundo faz isso, ninguém sai para viajar porque deu 5 minutos e vai viajar, mas não olha se tem gasolina no carro e para no meio da estrada. Então, por menor que seja a estratégia que você utilize para fazer um planejamento, ela é válida, né? Da mesma forma que ninguém sai para um supermercado sem uma lista. Não, eu saio. Só que chega lá você fica o quê? Rodando por todo o supermercado. Ou liga para a esposa e fala, bem, o que eu esqueci? O que é para eu comprar mesmo, né? Então, ou se chega você em casa e fala, esqueci o amaciante. Exato, e isso faz com que a gente perca o tempo, né? Às vezes você está usando 2 funcionários, você poderia ter apenas um funcionário. Uhum. Então, se você conhece o seu processo, você vai automaticamente estar fazendo com que
aquele processo fique mais eficaz. Agora, com relação a você, o que o empresário pode fazer, por exemplo, para ele definir o seu processo? Que eu estava falando do diagrama tartaruga. Ele vai ali para... Primeiro ele tem que avaliar o que é crítico dentro da empresa dele. Qual é o ponto que é mais crítico e como ele verifica isso? Aquilo que é problema para ele. Se for problema ele tem reclamação de cliente em relação se voltarmos no caso da oficina mecânica, do carro, quando eu busquei o carro está sujo com graxa. Opa, então preciso melhorar em relação a isso, né? Então você pega um determinado processo e avalia. Mas não é qualquer processo. Você não vai mapear todos os processos. Você vai mapear os processos que são críticos para o seu negócio. E com relação ao que você falou, Roman, da qualidade, o que o cliente espera, o que a empresa quer, a gente tem que pensar no seguinte: até 1950, realmente era assim, eu faço um produto, eu projeto um produto, a empresa, e ele tem qualidade de todos saírem da mesma forma, da mesma cor, e eu não estou preocupado se o cliente quer aquilo lá ou não, né? A noção de qualidade era diferente. Isso, se a gente pensar no Fordismo, por exemplo, né? Isso. Qualquer carro desde que seja preto. Isso. Agora, de 1990 para cá, mudou-se muito isso. Então, o foco no cliente é assim, eu vou fazer um projeto, mas pensando em levantar o que o cliente deseja para mim. Então, 100% personalizado. Exatamente. Então, o que eu teria que começar fazendo? Se eu vou montar uma empresa ou se eu quero parar nesse momento e fazer com que minha empresa tenha esse olhar, né? Esse olhar crítico. É montar uma matriz SWOT ou FOFA, né? Que eu vou analisar o que eu tenho de bom, né? Quais são o que eu tenho, não sei se o mal de ser professor que você começa a querer dar aula, né? Mas é assim, você tem que analisar quais são tudo que você tem de bom, tudo que você tem de fraqueza, né? O que você tem de diferencial dos seus concorrentes e o que eles têm de diferencial de você que você valoriza aquilo ou os clientes valorizam aquilo. Então o empresário ele não tem que fazer só o que ele gosta. Por isso que também deve ter dentro de uma empresa uma matriz onde existe a responsabilidade e a autoridade para cada atividade. Legal.